Existe um princípio que é preciso ser revelado, o chamado princípio hegeliano ou dialética hegeliana, nome atribuído por causa do filósofo George Hegel. Essa é uma das ideias mais importantes por trás do darwinismo social. E o que seria darwinismo social? Trata-se de um nome moderno dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa Ocidental, na década de 1870. Trata-se de uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. Mas voltando a Hegel, ele invocou a ideia que a vida se desenvolve em harmonia através de conflitos. É harmonia através do confronto. Em qualquer situação que se dê entre luz e escuridão, positivo e negativo, colidem as duas forças para criar uma situação pacífica. Desta forma, acontece uma mistura das duas ideias, gerando assim um conflito. Observando de outra forma, de um lado temos a tese e do outro temos a antitese. Quando entram em conflito, o resultado inevitável é a síntese das duas ideias. Sendo assim, tese versus antitese é igual a síntese. Hegel era um panteísta que acreditava que podia ver isso acontecer na natureza o tempo todo. Os maçons e outras ordens ocultistas acreditam que este princípio básico pode ser usado para criar uma singular ordem mundial. Como vocês sabem, um dos bordões da elite oculta é a ordem a partir do caos. Seria como na teoria da eugenia. É uma tentativa de avançar artificialmente ou acelerar um processo que eles acreditam que irá ocorrer naturalmente. Em suma, seria uma tentativa de reverter a dispersão e fragmentação ocorrida na Babilônia, para o mundo voltar a ter um único sistema singular. A ideia é continuar a colidir ideologias opostas para criar uma tensão, um conflito mundial e, eventualmente, levar a uma solução pacífica, uma unidade. Em outras palavras, a uma síntese. Fazer isto de forma consecutiva, de novo e de novo, com o passar do tempo, todas as ideias irão convergir a um único ponto comum. A filosofia dos controladores é deliberadamente criar ideias opostas, umas contra as outras, e eles sabem que o conflito faz com que duas partes, eventualmente, se comprometam a chegar num acordo. O exemplo disso é a política britânica. Originalmente havia um partido trabalhista de esquerda e um partido conservador de direita. Havia divergências absolutas de ideias. Através de anos de conflito, hoje em dia, ambos estão comprometidos gradualmente a se moverem para um objetivo comum. Há uma homogeneidade ideológica. Desta forma, os britânicos, apesar de votarem em partidos diferentes, a ideia de seus representantes são basicamente as mesmas. Mudam as cores dos partidos, porém o pensamento não. Os controladores odeiam diversidade de pensamentos, pois desta forma torna-se mais difícil o controle. Por isso, apenas 2 partidos. Graças ao princípio hegeliano que hoje em dia o mundo caminha gradualmente para uma homogeneização cultural,
há uma fusão cultural cada vez mais acentuada em escala global. Para acelerar o processo, bem como mover a cultura, economia, ideologia para rumos que os controladores querem, em muitas situações houve deliberadamente manipulação social, midiática e geração de conflito. Isso tudo para acelerar o processo de criação da nova ordem mundial. Para chegar a esse objetivo, será necessário criar uma síntese, onde existem duas ideias opostas, nem que para isso seja necessário provocar uma grande guerra. Abram os olhos, a divisão entre esquerda e direita só beneficia os controladores. Por esse motivo, Rússia e Estados Unidos nunca fazem as pazes. Isso tudo faz parte do jogo. Após a Primeira Guerra Mundial, veio a Liga das Nações, e isso foi uma síntese, ao se tentar juntar países para a unidade pela paz. Similarmente, depois do conflito da Segunda Guerra Mundial, a síntese apareceu novamente e foi criado as Nações Unidas, que está aí até os dias de hoje. Devemos nos perguntar, será que os estopins que criaram essas duas guerras não foram articulados pelos controladores? Guerras são situações de ganhar e ganhar para a elite oculta, porque os membros desta elite nunca lutam em guerras. Aqueles que as provocam sabem que um dos principais motivos para criar guerras é reduzir a população global. Megacorporações ganham rios de dinheiro e os contribuintes são obrigados a praticamente trabalhar de graça por causa do esforço de guerra. Amigos, a agenda está avançando a passos largos. A polarização chegou a níveis brutais, gerando divisão até mesmo entre os membros da mesma família. Nesse vídeo é um resumo de um vídeo maior chamado A Filosofia da Nova Ordem Mundial. Recomendo fortemente que assistam, pois o outro está mostrando isso de maneira minuciosa, de forma que vocês entenderão perfeitamente o que está por vir e poderão se proteger contra isso. Vocês poderão assistir clicando no card acima. É isso, amigos. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Também temos um grupo aberto no Telegram que vocês poderão ingressar clicando no link na descrição deste vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.